Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta aqui para mais um New Coffee, para a gente bater um papo, trocar uma ideia aqui. Já estamos ao vivo pelo nosso Instagram. Não sei que hora que você está assistindo aí, né? Essa live. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Muito bom ter você por aqui. E todos os dias nós estamos aqui trazendo conteúdo de crescimento e desenvolvimento para você. Essa semana, aliás, nos próximos dias, né? Nós vamos começar aí alguns estudos sobre o livro de Provérbios. Cada dia a gente vai estar falando sobre um capítulo aqui para podermos aprender, né? Nós sabemos que Provérbios é o livro da sabedoria e algo que precisa estar presente na nossa vida. As nossas lives, tá? Para quem está acompanhando agora, estão mudando o horário. Nós estamos vindo para 7 da manhã. A gente vai fazer um teste aqui no horário das 7 da manhã, ao vivo pelo Instagram, mas depois ela vai ficar salva também no YouTube. De repente você pode estar assistindo aí pelo YouTube. Muito bom, sejam muito bem-vindos ao nosso New Coffee, né? Pra gente tomar um café e bater um papo junto e falar sobre agora, né, sobre o livro de Provérbios. Então são 31 livros de Provérbios. As nossas lives são de segunda a sexta-feira, então vai ter bastante coisa pra gente falar, bastante conteúdo pra gente transbordar aqui, pra gente trocar uma ideia e aprender, né? E crescer. O livro de Provérbios começa falando sobre tema e propósito no capítulo 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras de prudência. Jéssica, bom dia. Cíntia, bom dia. Luiz, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando uma série de provérbios aqui. Hoje nós vamos começar pelo Provérbios de capítulo 1, né? E vamos falar um pouquinho sobre o livro da sabedoria. Aliás, o capítulo 1 traz a questão de propósito. Uma das coisas mais faladas nos últimos dias, né? Identidade, propósito. E muitas pessoas, nós entendemos, quem trabalha com desenvolvimento pessoal sabe que muitas pessoas, quando elas começam a entender a sua identidade, saber quem elas são, através do autoconhecimento, elas conseguem definir ou alinhar ou entender o seu propósito, e quando elas começam a caminhar de acordo com o seu propósito, ou seus propósitos também, a vida começa a fazer mais sentido. Então sugiro para você que me acompanha aqui, que você leia sempre o livro de Provérbios. Ele deveria ter sido, pelo menos uma vez por ano você deveria ler o livro de Provérbios, mas se você deseja um conhecimento maior, você deseja um entendimento, você deseja sabedoria sobre a sua vida, você deseja entender muitos processos, você tem que ter a leitura frequente do livro de Provérbios. Por isso essa intenção de estarmos aqui falando um pouquinho sobre cada capítulo do livro de Provérbios, para a gente entender, para a gente aprender, para a gente crescer um pouquinho mais na questão da sabedoria, na questão do entendimento. E essa palavra foi deixada, foi registrada para nós pelo nada mais, nada menos do que pelo homem mais sábio que já passou pela face da terra, Salomão, né? A Bíblia fala que Salomão, e tem um detalhe interessante, Salomão ele começou a reinar com 15 anos de idade. Então Salomão, muito novo, ele começa a reinar, ele começa a ser o rei. Fala, Everton, bom dia. Ele começa a ser o rei de uma nação, o rei de Israel, com 15 anos de idade. E a Bíblia fala que Deus fala com ele e fala para ele pedir o que ele quisesse. Aliás, ele era filho do rei Davi, né, de um grande rei, um homem segundo o coração de Deus. E com tudo que ele podia pedir ali na sua adolescência, né? Começando a sua vida, de tudo que ele poderia pedir, de tudo que ele poderia desfrutar, ele pede a Deus, claro, seguindo as instruções, seguindo os ensinamentos de seu pai, ele pede a Deus sabedoria. E Deus fala para ele, olha, você poderia pedir riqueza, você poderia pedir tantas outras coisas, mas você me pede sabedoria. E eu te dou a sabedoria. E Salomão, ele se torna o homem mais sábio do mundo. E com isso, ele acumula muitas riquezas. Naquela época, Israel prosperou de uma forma incrível.
Davi tinha abrido as fronteiras, né? Tinha guerreado, matado todos os adversários, e Salomão, ele vem para reinar após o seu pai. Então, ali com 15 anos de idade, ele assume o trono. Olha a responsabilidade, né? E com uma pessoa com pouca experiência, ela vai e pede para Deus sabedoria. E Tiago, capítulo 1, versículo 5, ele diz que se você, se eu, se nós quisermos sabedoria, nós temos que pedir ela para Deus, que nos dá livremente. Mas nós temos que pedir para Ele, para Deus, a sabedoria. E eu quero que você entenda o seguinte: sabedoria é diferente de conhecimento. Fala, Rafael, bom dia. Sabedoria é diferente de conhecimento. Você não adquire sabedoria no banco da faculdade, você não adquire sabedoria no seu PhD, você não adquire sabedoria estudando todos os dias. Não é dessa forma que você adquire sabedoria. Dessa forma você adquire conhecimento. E quando você alinha conhecimento com sabedoria, ninguém te segura. Você vira uma ogiva nuclear, você vira uma bomba. Só que a sabedoria, ela vem de Deus e é nele que você tem que buscar a sabedoria. Leia lá para você ver no livro de Tiago, capítulo 1. Leia o capítulo 1 inteiro. Mas no versículo 5 vai estar falando sobre a questão da sabedoria. Mas leia o capítulo 1 do livro de Tiago inteiro, você vai ver. Vai falar sobre essa questão de sabedoria. Mais para frente, quando a gente estiver estudando provérbios aqui, a gente vai entender um pouquinho mais sobre a questão da sabedoria também, tá? Mas lá em Tiago está dizendo, olha, se você quer sabedoria, peça a Deus. Adriane, bom dia, seja bem-vinda. Então eu convido você a preparar o seu café aí, né? Se preparar para a gente começar a mergulhar nessa maratona de provérbios. Nós vamos todos os dias aqui estar falando sobre um capítulo de provérbios, então a gente vai ter 31 dias, lembrando que as nossas lives são de segunda a sexta-feira, então sábado e domingo a gente não vai ter, a gente volta na segunda-feira com o próximo capítulo, e a gente vai ter uma maratona aí, uma corrida para a gente falar sobre cada capítulo, sobre cada versículo do livro de provérbios, e eu gostaria que você que estivesse aí do outro lado também pudesse compartilhar essa live com mais pessoas, para que a gente pudesse transbordar esse conteúdo para mais pessoas, mas que você pudesse também comentar, você pudesse falar sobre o seu entendimento, que você pudesse pegar sua Bíblia aí do lado também e ir acompanhando a leitura de provérbios e a gente pudesse junto transbordar esse conteúdo aqui para que a gente possa crescer, para que eu possa transbordar aquilo que eu sei e que você possa transbordar aquilo que você sabe também através dos seus comentários. Então, Provérbios capítulo 1, aqui na minha versão, que é a minha Bíblia é a Thompson, e a versão dela é a Almeida, deixa eu ver aqui qual que é, nem eu lembro, é a Almeida Contemporânea, tá? Fala assim, ó, que Provérbios é o prólogo, tema e propósito. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução. Então, o que Provérbios traz, segundo a própria instrução aqui de Salomão? Para você conhecer a sabedoria e a instrução, porque é justamente isso que Salomão traz aqui nesse livro de Provérbios. É um dos livros mais incríveis da Bíblia. Para se entenderem as palavras da prudência. Então, Provérbios, ele traz instruções claras e precisas para mim e para você, para que nós possamos ter uma caminhada rumo ao crescimento, rumo ao desenvolvimento, rumo à intimidade com Deus e tantas outras coisas. Para se instruir em sábio procedimento, em retidão, justiça e equidade, para se dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom senso, ou bom direcionamento, ou bons conselhos para os jovens. Então, o livro de Provérbios está dizendo aqui, olha, esse é o livro da sabedoria, esse é o livro da instrução, esse é o livro que faz com que você possa ter um verdadeiro crescimento. E é isso que eu falo, é sobre isso que eu estou falando para você. Fala, Cris, bom dia, GDR Viagens. Se você quer alcançar seus objetivos, né? Se você quer ter entendimento, se você quer ter prudência nas coisas que você faz, se você quer alcançar essa sabedoria, você vai ter instruções para como você pedir e como você agir com essa sabedoria, o conhecimento que você tem, aquilo que você está adquirindo, como que você vai lidar com isso, como que você vai transbordar isso no seu dia a dia. Até vou fixar aqui no comentário,
o que nós estamos vendo hoje? Para quem está chegando agora, estamos falando sobre Provérbios, capítulo de número 1. Então a gente vai começar uma série aqui para transbordar sobre os ensinamentos aqui de Provérbios. No versículo 5 fala assim: ouça o sábio e cresça em sabedoria, e o entendido adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, os ditados e os enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha que massa, olha que top isso aqui. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Cara, você conhece alguém que acha que não precisa mais receber instrução? Você conhece alguém que acha que ele já sabe tudo? Que ele domina todas as coisas? Que ele não tem espaço para novos conhecimentos, para novas ideias, para falar sobre algumas coisas? Que ele acha que ele sabe tudo, que ele domina todas as coisas? Pois esse cara, essa pessoa, ela é chamada de louca. Por quê? Ela não está aberta a aprender com outras pessoas, ela não está aberta a se encher de coisas novas, ela está fechada, ela não se renova, ela não busca novas ideias, ela não busca se conectar com outras pessoas, ela não busca aprender até mesmo com o mais humilde. E nós podemos aprender com todas as pessoas, seja ela a mais intelectual possível, ou seja ela a menos intelectual possível, seja aquele bêbado, seja aquela pessoa que você despreza, aquela pessoa que você odeia. Com todas as pessoas você tem a oportunidade de aprender todos os dias. Como assim, Nil? Você está falando que eu tenho a oportunidade de aprender com aquele cara que está ali bêbado, jogado na rua? Sim, de como você não se comportar. Até isso você pode fazer. Você pode olhar para aquela pessoa e reprovar o comportamento dela, mas não precisa criticar ela, mas você pode trazer esse ensinamento para a sua vida. Olha, eu não quero agir dessa forma. Eu posso olhar para o ladrão e falar assim, olha, não é esse comportamento que eu quero para minha vida. Não é dessa forma que eu quero agir, não é desse jeito, não preciso me comportar dessa forma porque eu tenho tais e tais consequências. Isso faz com que você vá adquirindo conhecimento e através disso você também pode ir adquirindo a sabedoria que é dada por Deus. E aqui, o versículo 5 está dizendo que é para você ouvir o sábio e crescer em sabedoria. Então ouça aquele que está te ensinando. Ensine aquele que precisa. Oi Maria, bom dia. Ensina aquele que precisa. Mas ouça aquele que está te ensinando. Ouça aquele que está falando naquele momento. Quando for para você ensinar, ensine aquilo que você aprendeu. Mas quando for para você sentar na cadeira do aluno, sente na cadeira do aluno e aprenda como um aluno. Tire as coisas boas, por mais que você saiba, por mais que você domine o assunto, por mais que você domine o conteúdo, sente ali, aprenda alguma coisa, esvazie-se e dê a oportunidade para que coisas novas entrem na sua vida. O livro de Provérbios, ele traz isto justamente para que nós possamos ter acesso à sabedoria. Salomão está falando aqui, olha, eu tive acesso à sabedoria, você também pode ter acesso à sabedoria. Eu confesso para vocês assim que eu nunca tive vontade de pegar e vir aqui falar sobre o livro de Provérbios e tal, mas uma das coisas que mais me chamou a atenção nos últimos dias, uma das coisas que mais o Senhor me cobrou esses últimos dias para transbordar, para ler junto, para transbordar esse conteúdo, para a gente falar sobre isso justamente porque nós precisamos aprender, nós precisamos transbordar algumas coisas que estão nas nossas vidas. Claro, a Bíblia, né, ela já traz muitos conhecimentos. Eu busco conhecimento todos os dias. Eu busco toda semana estar aprendendo coisas novas, conectando com pessoas novas, com pessoas diferentes, para que eu possa aprender, para que eu possa desenvolver. Mas não é só isso, eu preciso transbordar de alguma forma. Já estou aqui numa série, numa sequência de lives, há mais de ano aqui fazendo lives, transbordando conteúdo, ajudando a alcançar a vida de outras pessoas. E agora não vai ser diferente, porque é uma nova fase, uma nova oportunidade. Fiquei 15 dias de férias nas redes sociais. Eu não estive fazendo live. E agora a gente vai mudar, vai reformular algumas coisas, a gente vem com novas ideias, novas pegadas, novos eventos, novas coisas acontecendo, novas parcerias, novas pessoas chegando, tantas outras coisas que estão para acontecer, novidades que vão estar por vir aí para vocês, mentoria que está para ser lançada em breve. Por quê?
A sabedoria, ela está vindo, o conhecimento está vindo e ela precisa ser externada, ela precisa ser transbordada. Não adianta você ser sábio, não adianta você ter conhecimento e reter tudo isso para você. Você vai ser um tolo. A gente vai ver aqui no livro de Provérbios. Você vai ser um tolo porque você vai estar cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, cheio de coisas na sua vida, mas você não vai transbordar para ninguém, você não vai passar o seu conhecimento para ninguém. Automaticamente você vai se tornar um crítico e automaticamente você vai começar a cobrar alguma postura de você e você não vai ter resultados. E quando você não tem resultados, traz para você uma frustração. Essa frustração pode te gerar uma ansiedade ou essa frustração pode te gerar uma depressão. Vai gerar uma série de problemas na sua vida. Ou pode gerar os dois. Pode gerar os dois. A Maria falou aqui, ó, amo os provérbios de Salomão. Pediu sabedoria para Deus, Deus deu sabedoria e riquezas materiais. Deus deu a sabedoria. A riqueza, ela veio naturalmente. Veio naturalmente. E é justamente isso, Maria. A sabedoria nós temos que pedir para Deus. O conhecimento é nós que temos que buscar. É nós que temos que buscar o conhecimento. E conhecimento e sabedoria são coisas totalmente diferentes. A sabedoria vem de Deus. O conhecimento é eu que tenho que ir atrás. É você que tem que ir atrás. É nós que precisamos correr atrás. E é justamente por isso que o livro de Provérbios é um livro incrível. O versículo 7, né, fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, aqui, ó, Salomão chama de louco aquele que despreza a sabedoria e também a instrução. Aquele cara que sabe tudo, que não está aberto para novas ideias, para novos ensinamentos. Então, Salomão chama essa pessoa de louca. O versículo 8 fala: Filho meu, ouve as instruções do teu pai. Não deixe a doutrina de tua mãe. Diadema de graça serão para a tua cabeça e colares para os teus pescoços, ou seja, acessórios, aquilo que te embeleza. Filho meu, se os pecadores te quiserem seduzir, não o consista. Tá falando aqui para você, olha, vai aparecer pessoas tentando te seduzir, vai aparecer oportunidade para você pecar, para você fazer coisas erradas na sua vida, vai aparecer. Todos os dias vai ter oportunidade de você fazer aquilo que é errado. Todos os dias vai ter a oportunidade de você fazer aquilo que é a vontade da sua carne, aquilo que não é correto perante as instruções da palavra de Deus, aquilo que não é correto perante a sociedade, perante as leis. Todos os dias vai ter a oportunidade de você driblar o sistema, de você fazer aquilo que é errado. Todos os dias. Mas Salomão está instruindo aqui que você não precisa ceder a tudo isso. Fala, Jonatas. Você não precisa ceder a tudo isso. Você não pode. Aliás, né, você só vai conseguir alcançar os seus objetivos. Oi, Antônia, bom dia. Você só vai conseguir crescer. Você só vai conseguir ter os resultados que você está buscando a partir do momento que você diz não para algumas coisas na sua vida. A partir do momento que você diz não para alguns desejos, para algumas vontades. E é natural, acontece com todo mundo. Tá? A vontade de fazer coisas erradas, a vontade de se entregar ao pecado, como está dizendo aqui, né? Os pecadores que te quiserem te seduzir, para você não consentir, vai vir pessoas que vão chegar até você e vão te incentivar a fazer coisas erradas. Se não veio, vai vir. Vai aparecer oportunidades que aos olhos humanos parecem boas oportunidades, mas quando você busca a sabedoria, quando você busca o conhecimento, você vai ver que aquelas coisas vão te levar para um mau caminho. Que até no momento pode ser satisfatório, mas depois vão te levar para a ruína, vão destruir o seu casamento, vão destruir o seu emprego, vão destruir a sua vida de uma forma geral. Você precisa fugir dessas coisas. Para quem está chegando agora, nós estamos lendo o livro de Provérbios e nós estamos comentando versículo por versículo aí do livro de Provérbios. Você pode ficar à vontade para dar o seu parecer também do que você está entendendo. Você pode pegar aí a sua Bíblia, se você quiser, e nós estamos aqui falando lá no versículo 10. Você pode ir acompanhando também e você pode comentar, tá? O que você está entendendo aí. A ideia é que a gente estude todos os capítulos aqui de Provérbios e a gente vai ter um bom tempo, uma boa maratona aqui para a gente poder falar, que é o livro da sabedoria. Que se você e eu, nós queremos crescer na vida, nós precisamos de sabedoria. E nós falamos aqui no início que quem dá a sabedoria é Deus. E sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. Conhecimento você pode buscar.
através dos estudos, através da sua formação, através de tantas outras coisas. Mas a sabedoria você não vai buscar no banco da faculdade. A sabedoria é somente Deus que vai te dar. E se você quiser sabedoria, peça a Deus que Ele vai te dar, que Ele não te retém. Você pode confirmar isso daí lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Ele vai falar claramente sobre isso. Leia o capítulo 1 inteiro de Tiago, você vai ver. Vamos lá para o versículo 11. Se disserem, vem conosco, armemos uma emboscada para matar, espreitarmos sem razão os inocentes, traguemos-los vivos como a sepultura, inteiros como os descem a cova, acharemos todo tipo de bens preciosos, acharemos as nossas casas de despojos, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Tá falando aqui, ó, daquelas pessoas que se apropriam das coisas que não são delas, que levam as pessoas para as emboscadas, as pessoas que enganam as outras pessoas para se beneficiarem, aquelas pessoas que roubam formalmente, vai lá e roubam as pessoas. Tá falando aqui, ó, para você não estar com esse tipo de pessoa, para você não fazer parte desse tipo de pessoa. Ó, esse livro aqui foi escrito há mais de 2.000 anos, tá? Salomão aqui pelo menos aí uns 2.500 anos, pelo menos. Salomão já estava falando sobre isso, já existia esse tipo de pessoa lá. Já existia esse tipo de companhia nessa época, de pessoas que te levam para o mau caminho, que dizem para você, olha, dá pra gente se beneficiar disso, dá pra gente se beneficiar daquilo, olha, dá pra gente enganar as pessoas, dá pra gente se aproveitar da situação. O nosso país vive um momento de descrédito por tantas coisas que a gente está vendo aí. A gente olha e parece que enganar os outros compensa. A gente olha e parece que roubar os outros compensa. Né? A gente está vendo isso no nosso país. O sistema, o que faz para proteger esse tipo de pessoa. Só que eu digo para você, você não precisa ser igual ao sistema, você não precisa ser igual a esse tipo de pessoa, porque essas pessoas elas vão ter que prestar conta de Deus, ainda mais porque eles estão à frente de uma nação escolhida por Deus, para fazer grandes coisas. Mas você e eu podemos ser diferentes nesse processo. Nós podemos pensar diferente, nós podemos agir diferente, nós não precisamos agir conforme essas pessoas agem. Porque você está buscando conhecimento e Deus vai colocar em você a sabedoria para que você possa crescer, para que você possa agir, para que você possa ser diferente em meio às pessoas. Por mais que tudo isso pareça igual, por mais que normalize, por mais que falam o que falarem, você precisa estar baseado nos princípios milenares, aquilo que está dando certo há milhares e milhares de anos. As instruções que foram dadas para mim e para você. Salomão já estava preparando eu e você aqui para os momentos maus, para os momentos ruins. Olha o versículo 15. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvia o teu pé das tuas veredas, pois os pés deles correm para o mal e se apressam para matar. Na verdade, em vão se estenderia a rede à vista de qualquer ave. Estes armam ciladas contra o próprio sangue e espreitam a própria vida. Tais são as veredas de todo aquele que se entrega à cobiça. Ele prende a alma dos que a possuem. Tá? Às vezes você fica olhando, sabe aquela famosa frase, a grama do vizinho é sempre mais verde? Quando você olha com a ótica desse lado aqui, né, parece que o outro lado lá é sempre mais verde, a gente fica sempre cobiçando. Isso é um processo natural da nossa carne, a gente querer usufruir aquilo que não é nosso. Muitas vezes você precisa lutar com isso. Ah, mas eu não tenho esse sentimento. Uma hora ou outra você olha alguém conseguindo alguma coisa e fala assim, caramba, eu não consegui. Eu ainda não cheguei lá, o que eu estou fazendo de errado? Talvez você não está tendo a sabedoria, talvez você não pediu para Deus a sabedoria. E deixa eu te falar algo aqui que pode te chocar. Quando você pedir sabedoria para Deus, Ele não vai abrir sua cabeça e você vai acordar de um dia para o outro sábio não, tá? Você não vai acordar a pessoa mais sábia do mundo. Ele vai trazer para você problemas para você resolver. Aí ficou difícil, né? Pô, eu não quero problema, eu tô fugindo de problema, você tá falando pra mim que eu vou receber problema na minha vida? Sim. Você vai receber problemas. E através desses problemas é que você vai exercitar a sabedoria que Deus vai colocar na sua vida. É assim que funciona. Vai chegar problemas, você vai resolver problemas, a sabedoria vai vir em você e você vai conseguir resolver problemas. Deixa eu falar um negócio pra você.
João Capê, bom dia, seja bem-vindo. Deixa eu falar algo para você. Quando você pede sabedoria para Deus, Ele vai te colocar em situações para que você possa resolver. As pessoas que mais ganham dinheiro hoje no mundo são as pessoas que resolvem problemas, não são as pessoas que mais trabalham. Presta atenção nisso. As pessoas... Fala, Caio, bom dia. As pessoas que mais ganham dinheiro hoje são as pessoas que resolvem problemas, não são as pessoas que mais trabalham. São as pessoas que mais resolvem problemas, e os maiores problemas que elas conseguem resolver, elas recebem mais para resolver aquele problema. E às vezes, o que acontece? As pessoas criam problemas para oferecerem a solução e remunerarem por cima disso. É isso que acontece hoje no mundo. Os problemas, eles estão aí. E se você resolver problema, você vai ser bem remunerado por isso. Se você tem a habilidade de resolver um problema, você vai ser bem remunerado por isso. Seja qual for o problema. Talvez você vai resolver problemas que as pessoas não gostam de resolver, e você vai ser bem visto por isso. Quando a sua geladeira estraga, às vezes, se você tem um certo conhecimento, você vai lá e você consegue trocar algumas peças. Mas se você não entende nada de geladeira, você precisa chamar alguém para resolver o seu problema. E o cara vai chegar lá e ele vai saber qual que é o problema da sua geladeira, ele vai te dar um preço, e se você quiser ter a sua geladeira funcionando, você tem que pagar o preço para alguém resolver o seu problema. E fica 1 dia, 2, 3, 4 dias sem geladeira, você vai ver qual que é o problemão que você vai ter. É um problema. Talvez esse cara que resolva o problema da geladeira, ele não seja um cara tão remunerado, mas vai ter um preço para você ter a sua geladeira funcionando. Agora, se o problema for maior do que isso, se o problema for muito mais difícil, o cara que conserta a geladeira não vai conseguir resolver. E você vai ter que gastar muito mais dinheiro para poder ter o teu problema resolvido. E isso em tantas outras coisas. Se você tem um carro top, se você tem um carro de marca, você não vai levar em qualquer mecânico. Você vai ter que levar numa especializada, e você vai ter que gastar mais por isso, porque lá tem uma pessoa que resolve o problema daquele seu carro. Se você tem a sua Porsche aí, você não vai levar em qualquer mecânico, você não vai confiar em qualquer pessoa para mexer na sua Porsche, que vale lá tantos mil ou talvez milhões de reais. Por quê? Você precisa de uma pessoa específica, e aquele cara que estudou para resolver esse tipo de problema, ele vai ser bem remunerado, e ele não vai trabalhar o dia inteiro, talvez só no seu carro, e ele vai descansar, porque ele está resolvendo aquele tipo de problema. Então, aqui ó, Provérbios está falando aqui pra gente, está dando um código para você aqui, ó. Se você quer ser bem pago, se você quer ser bem remunerado, se você quer crescer, resolva problemas. E aí você e eu, muitas vezes queremos fugir de problemas. Nós fugimos, nós não queremos resolver os problemas, nós evitamos os problemas. E enquanto você continuar evitando problemas, enquanto você continuar fugindo de problemas, você não vai crescer. Você não vai ter sabedoria. Porque quando você pede sabedoria para Deus, Deus te entrega a sabedoria, mas Ele te traz um monte de problema para você resolver, para que a sabedoria seja exercitada na sua vida. E é assim que você vai conseguir crescer, é assim que você vai conseguir ter as melhores ideias, é assim que você vai conseguir ter a melhor empresa, é assim que você vai conseguir ter os melhores projetos, é assim que você vai conseguir resolver o problema das pessoas, talvez do país, talvez do mundo. E aí você vai crescer em todas as formas, resolvendo problemas. Todos nós somos resolvedores de problemas. Eu não sei aí, você que está na live, no que você trabalha hoje. Talvez até saiba, né? Mas o que você faz hoje? Mas você é pago. Você é pago. Você que trabalha para alguém. Você é pago para resolver o problema de alguém. Para resolver problema. Você é pago para resolver problema. Pensa comigo. Você é pago ou não é para resolver problema? Coloca aqui nos comentários. Você não é pago para resolver problemas? Ah, eu tenho a minha empresa. Ah, eu abri a minha empresa. Hoje eu sou um empresário. Tá, você faz o quê? Você presta serviço. Que tipo de serviço você presta? Um serviço que resolve o problema de alguém. Sim ou não? Fala pra mim. Bora lá, bora dar sequência aqui. Versículo 20, ó. A suprema sabedoria faz soar alto a voz e clama nas praças. Pelas ruas levanta a sua voz. Salomão está falando aqui que a sabedoria, ela está gritando, ela faz soar alto a sua voz
tentando encontrar as pessoas que querem, que a querem. Pessoas que estão buscando a sabedoria. A própria sabedoria está gritando através das pessoas para ver se alguém quer, se alguém te pede sabedoria. Porque ela não vai vir assim, de uma forma aleatória. Você vai precisar pedir. Aí continua aqui no versículo 21, ó, nas encruzilhadas, no meio dos túmulos, clama, às entradas das portas e na cidade profere as suas palavras. Até quando os tolos amareis a tolice? Até quando os zombadores desejarão a zombaria e os loucos odiarão o conhecimento? Até quando você vai deixar de pedir a sabedoria? Convertei-vos pela minha repreensão abundantemente, derramarei sobre vós o meu espírito e farei saber as minhas palavras, mas porque clamei a vós, recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes, rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desgraça. Zombarei, vindo o vosso temor, vindo como tempestade o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei, e de madrugada me buscarão, mas não me acharão, visto que aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Comerão do fruto do meu caminho e se fartarão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos o destruirá. O que, porém, me der ouvidos habitará seguro e estará descansando no temor do mal. Fernanda, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Tereza, Cristina. Sejam muito bem-vindos. Estamos falando sobre o primeiro capítulo de Provérbios hoje. A gente vai começar uma sequência aqui para falar sobre o livro de Provérbios. E aqui a gente está falando, finalizei a leitura aqui dos 33 versículos do primeiro capítulo do livro de Provérbios, onde fala sobre sabedoria. O livro de Provérbios é um livro de instrução para a sabedoria. E aqui está falando sobre temor do Senhor. Eu não estou aqui falando para você sobre placa de igreja, não estou falando para você sobre religião, estou falando aqui para você de um ser supremo, de um ser criador, é aquele que eu acredito, né? De um Deus que está acima de todas as coisas e que ele fornece para mim e para você sabedoria, como forneceu para Salomão. A história conta da existência de Salomão, então não é algo fictício, não é algo criado, não é algo só que está na Bíblia, mas Salomão é um cara que existiu, foi um dos reis de Israel e começou a reinar com 15 anos de idade. E aí a primeira atitude dele foi pedir sabedoria para Deus. E Deus dá sabedoria para ele. No entanto, que ele se torna o homem mais rico do mundo. Estudos indicam que a fortuna que Salomão tinha, né, as nações hoje não conseguem ter a fortuna que Salomão tinha. No entanto, que Israel esbanjava ouro. Ouro era uma coisa comum em Israel na época. Prata, bronze, cobre, eram coisas comuns. Salomão tinha minas e minas de ouro. As nações em volta, as nações que pagavam para Israel, pagavam em ouro. Cerca de 22, 23 toneladas de ouro chegavam todos os anos ali para Israel. Salomão reinou sobre 40 anos. 40 anos sobre Israel. Teve paz naquele... diplomacia. Porque ele era um cara sábio. Mas ele não evitava problemas. Porque problemas fazem com que você se torne mais sábio todos os dias. Então, quando você pede para Deus sabedoria, e sabedoria, para quem chegou agora, eu acabei de falar que sabedoria e conhecimento são coisas diferentes. O conhecimento você busca, a sabedoria vem de Deus. E aí, Deus coloca problemas, você resolve problemas e a sua sabedoria vai sendo exercitada e cada vez mais você vai sendo sábio, né? E aqui as instruções que nós lemos no capítulo 1 é que não adianta você ter sabedoria, não adianta você ter conhecimento se você não tiver temor ao Senhor. O próprio Salomão está falando aqui, ó, você será um tolo. Não adianta você pedir para Deus sabedoria e depois você não temer a Deus.
Porque você vai ser levado ao fracasso, você vai ser levado à ruína. E se você for olhar a história de Salomão, se você for estudar a história de Salomão com toda a sua sabedoria, com todo o seu conhecimento, no final da história dele, ele esquece tudo isso que ele falou aqui em Provérbios. Você acredita nisso ou não? Por que ele esquece tudo isso que ele falou em Provérbios? Porque depois ele esquece o temor do Senhor. Ele esquece de continuar temendo a Deus. Porque ele se prostra a outros deuses. É a Bíblia que fala aqui. Ele se prostra, ele deixa com que outros deuses entrem na nação de Israel. E Israel é saqueada. Israel é dividida. O reino se divide em dois. A partir do momento que Salomão deixou com que todas essas instruções saíssem do coração dele. O homem mais sábio do mundo, o homem mais rico do mundo, teve 1000 mulheres, 700 esposas e 300 concubinas. O homem mais sábio da face da terra deixou com que essas palavras entrassem na vida dele. Talvez porque ele tivesse tudo. Talvez porque ele não tivesse amigos verdadeiros. Talvez porque ele não tivesse provado coisas diferentes ali naquele momento. Porque ele tinha tudo na vida dele. Mas ele mesmo falou aqui, para você não desprezar a sabedoria e para você não desprezar o temor do Senhor. Para você continuar temendo a Deus. Para você saber que existe um Deus acima de todas as coisas. Que existe alguém que comanda todas as forças. Alguém que criou todas as coisas. E se Ele te dá sabedoria, se é Ele que te dá sabedoria, você tem que temer a Ele. Carlos, bom dia, seja bem-vindo. Então, busque esse conhecimento. Busque estudar, busque se aperfeiçoar, busque fazer novos cursos, busque conectar com pessoas diferentes, busque participar de imersões, busque estudar o tempo todo. Eu faço isso. Toda semana eu busco estudar assuntos diferentes, eu busco conectar com pessoas diferentes, porque eu quero aumentar o meu conhecimento. Mas quando eu quero sabedoria, eu preciso pedir ela para Deus. É somente Deus que dá sabedoria. E aí Ele dá os problemas, Ele dá os BO para você resolver. Mas isso não é para te matar, isso não é para tirar você do caminho, isso é para fazer você exercitar a sabedoria que Ele está te dando. É assim que funciona. Você pede sabedoria para Deus, Ele vai te entregar a sabedoria, mas Ele vai te dar uns problemas para você resolver. E é esses problemas que vão te levar para o próximo nível. São esses problemas que vão te levar para a próxima fase. Você não precisa fugir de problemas, você tem que enfrentar os problemas. Você tem que resolver os problemas, que é isso que vai fazer você crescer. Resolver problemas vão te levar para a próxima fase. Resolver problemas vão te levar para o próximo nível. Fugir de problemas não vão fazer você crescer. Presta bem atenção, fugir de problemas não vão fazer você crescer. O que vai fazer você crescer é resolver problemas. Resolver problemas. A maioria das pessoas estão fugindo de problemas. Então, se você quer sabedoria, se você quer crescer, se você quer ter entendimento, se você quer ter um crescimento na sua vida, resolva problemas. Resolva os problemas que estão vindo na sua vida. Para de fugir e começa a resolver. Pega todos os problemas que você tem hoje, Pega todos os problemas que você tem hoje, coloca aí, lista num papel. Lista aí esses problemas. Oi, Raquel, bom dia. Lista esses problemas aí. Faça uma lista de todos os problemas que você tem para resolver. E coloca na frente de cada problema uma solução para eles. Eu tenho certeza que você tem a solução para cada problema que você está enfrentando. Talvez você está se batendo, talvez você está se matando à toa. Talvez você está chorando à toa. Talvez você está reclamando à toa. Você tem a solução para cada problema que você está enfrentando. E se você não tiver a solução para cada problema, peça sabedoria a Deus. E Ele vai te dar sabedoria para você resolver os problemas. Mas para de fugir dos seus problemas. Enfrente os seus problemas. Nós lemos aqui Provérbios capítulo de número 1. Está falando que se você quiser sabedoria, peça a Deus. Só que você tem que fugir daquelas pessoas que tiram você do caminho. Você tem que fugir daquelas pessoas que tendem a fazer o mal. Elas não podem fazer parte da sua vida. Elas não precisam fazer parte da sua vida, porque você está buscando uma nova fase, você está buscando um novo momento, uma nova história para você. Talvez você fez tantas coisas erradas e você fica se culpando por isso. Só que Deus não está te culpando por isso.
Deus está procurando ali um coração arrependido, é isso que ele está procurando. E se você fez um monte de coisa errada e você se arrependeu e você pediu perdão, você não precisa pedir perdão para mim, você não precisa pedir perdão para ninguém, você não precisa confessar nada para ninguém, você pode falar diretamente para Deus. Diretamente para Deus, você tem acesso a falar com Deus e falar: Deus, me perdoa por esse pecado. Ele sabe tudo que você fez, mas você precisa falar. Se você achar que é melhor você falar com alguém, procure alguém ou de confiança ou alguém neutro, alguém que não te conhece, que não vai poder apontar o dedo para você e te julgar. Mas se você não quiser, não precisa. Você não precisa de ninguém ouvir seus pecados. Você pode falar diretamente para Deus. Peça perdão, se arrependa e comece uma nova fase. Comece uma nova vida a partir de agora, fazendo as coisas certas, fazendo as coisas corretas. E não olhe para trás, porque Deus não vai olhar para você e vai ficar acusando seus pecados, não. Deus jamais vai fazer isso. Quem faz isso é o adversário, é o inimigo. Quem faz isso é aquele que que não tem mais solução. Ele que vai apontar os seus pecados. Ele vai usar pessoas à sua volta e vai falar assim: você está querendo ser o santinho agora? É? Você está querendo ser a santinha agora? É? Quantas coisas erradas você fez? Agora você que está dizendo que você mudou? Ei, para de ouvir essas pessoas. Você pode mudar sim, tá? Você pode ter uma nova vida, você pode escrever uma nova história, você pode ter um novo momento na sua vida. Você pode sim. Lourdinha, bom dia, seja bem-vindo. Você pode ser uma nova pessoa a partir de agora. A partir da hora que você quiser. Ninguém tem o direito de julgar você, ninguém tem o direito de criticar você pelas suas atitudes, pelas mudanças que você vai fazer. Ninguém pode jogar o seu passado na sua cara, tá? Se você se arrependeu, se você deixou realmente de fazer aquilo que você fazia antes, se você está buscando uma nova vida, se você se arrependeu de tudo que você fez, se você pediu perdão pelos seus pecados, segue a sua vida. Larga algumas pessoas que estão te ancorando aí. Larga algumas pessoas que estão atrasando a sua vida. Larga algumas pessoas de lado aí que não podem mais fazer parte dessa nova fase. Ei, essas pessoas não têm uma mentalidade como a sua para estar na próxima fase. Então não fique carregando as pessoas. Não tente levar as pessoas para a próxima fase, porque a próxima fase é sua. Na próxima fase terão novas pessoas. Na próxima fase terão novas ideias. Na próxima fase terão novos desafios. Na próxima fase terão novas coisas para você. Mas essas pessoas que você está tentando carregar, elas não podem fazer parte da nova fase. É o seu propósito, não é o propósito dela. É a sua vida, não é a vida delas. Então para de ficar olhando para trás e querendo levar outras pessoas com você. Tem fases que nós precisamos vencer sozinhos. Tem momentos que nós precisamos estar sozinhos, porque nós precisamos confiar apenas em Deus. Nós precisamos confiar apenas na nossa fé. Nós precisamos confiar apenas na nossa promessa. Nós precisamos confiar apenas no nosso propósito, naquilo que nós fomos chamados para cumprir. E aí não adianta você estar com outras pessoas, sabe por quê? Porque essas pessoas vão estar sempre lembrando você do seu passado. Aquelas pessoas que não crescem, elas vão estar sempre lembrando você do seu passado, daquilo que você fez de errado. E todos nós temos um passado. Todos nós fazemos alguma coisa errada em algum momento da nossa vida, só que nós não precisamos dessas pessoas ficar apontando o dedo e mostrando para você do seu passado. Eu quero estar perto de pessoas que estão me lembrando do meu futuro, que ainda não chegou, mas que eu preciso alcançar. É com essas pessoas que eu preciso estar perto. Quais são as pessoas que você está convivendo hoje? Fala aqui para mim nos comentários. Você está vivendo com as pessoas que lembram você do passado ou você está convivendo com as pessoas que lembram você do futuro? Fala para mim aqui no comentário. Pessoas que lembram você do passado ou pessoas que lembram você do futuro? Leia. Você que ainda não leu o livro de Provérbios, terminando a live ou aí na live mesmo, pega aí a sua Bíblia ou pega o aplicativo no celular ou no seu computador e leia o livro de Provérbios capítulo 1. Para que todos os dias a gente venha aqui e fale sobre um capítulo, para que a gente discuta, para que a gente aprenda, para que a gente entenda. Mas coloca aqui nos comentários qual tipo de pessoa que você está andando agora. Pessoas que te lembram do passado ou pessoas que te lembram do futuro? Qual tipo de pessoa você está caminhando agora? Sabe aquelas pessoas que fazem as mesmas piadinhas? Aquelas pessoas que ficam lembrando de coisas ruins do passado, que ficam tentando te mostrar que você não pode ser ninguém? Então, não dá mais para você ficar perto desse tipo de pessoa. Tá na hora de você crescer. Tá na hora de você buscar essa sabedoria que a gente está falando aqui, ó. Tá na hora de você colocar em prática essa sabedoria. Talvez Deus já está te dando a sabedoria que você pediu e você não está entendendo ainda. Deus está falando para você: ei, filho, filha, bora crescer.
Sai dessa vida, para de ficar lamentando, para de ficar reclamando, para de ficar preso no passado, para de ficar preso na falta de perdão, libera perdão logo para as pessoas aí na sua vida. Ó, a Cris falou aqui, ó, do passado, infelizmente. Bora chacoalhar, Cris. Bora chacoalhar isso aí, ó, dá uma chacoalhada aí e fala assim, ó, ei, solta, me solta. Me solta. Eu não tô falando aqui que você não precisa falar mais com essas pessoas, que você precisa cortar a amizade com essas pessoas, não. Dá um passo na frente e começa a fazer coisas diferentes e para de ficar contando da sua vida para essas pessoas, para de ficar abrindo a sua vida para essas pessoas, dá um passo na frente, elas vão querer sempre te lembrar do passado, mas aí você dá mais um passo para frente, daqui a pouco elas não vão conseguir alcançar a você com a voz delas. Elas automaticamente vão sair de perto de você, porque elas vão precisar de alguém para poder ficar alimentando. E como você não tá ali perto delas, elas vão ter que procurar outras pessoas. Automaticamente essas pessoas vão sair da sua vida. E se elas não quiserem crescer, elas não vão conseguir te acompanhar e tá tudo certo. Você vai encontrar pessoas novas. Você vai encontrar pessoas que lembram você do futuro. E quando você encontrar pessoas que lembram você do passado, se livre o quanto antes dessas pessoas, mas busque as pessoas que estão te lembrando do futuro. Porque as pessoas novas que vão entrar na sua vida, elas não vão querer saber do seu passado, mas elas vão estar preocupadas aonde você quer chegar, onde você vai chegar, e elas vão querer fazer parte desse projeto, porque elas sabem que tem um propósito envolvido por trás disso. E é incrível quando você começa a entender esse livro que fala sobre sabedoria. É incrível quando você começa a entender cada palavra do livro de Provérbios. E eu repito aqui, leia Provérbios capítulo 1, para amanhã a gente entrar no capítulo 2, para a gente discutir, para a gente falar um pouquinho mais. 7 e 7 da manhã a gente vai começar as nossas lives, tá? 7 e 7 da manhã. A gente vai mudar o horário. A gente começava 8 antes, a gente vai começar 7 e 7 da manhã. Eu vou estar aqui durante um bom período para a gente falar sobre os 31 capítulos de Provérbios aqui. Segunda a sexta-feira. Sábado e domingo você pode descansar. As instruções desse primeiro capítulo são claras para você. Provérbios é o livro da sabedoria. A sabedoria a gente encontra em Deus. Sabedoria é diferente de conhecimento. Sabedoria vem de Deus, conhecimento vem do que você busca. E está falando aqui, olha, não esteja junto daquelas pessoas que não querem andar no caminho reto, tá? Aquelas pessoas que não temem. Aqui, o Provérbios está falando isso, você vai ler depois aqui para você confirmar, para não ser só as minhas palavras. Provérbios capítulo 1 está falando que, ó, o finalzinho fala aqui, ó, porque o desvio dos tolos os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. E o que, porém, me der ouvidos habitará seguro e estará descansando no temor do mal. Aquele que der ouvidos à palavra do Senhor, aquele que temer a Deus, aquele que respeitar os mandamentos, aquele que fazer aquilo que é certo, ele vai ter a sua vida poupada do mal. Está falando aqui, ó, descansando do temor do mal. Então busque o caminho reto, busque fazer aquilo que é certo, busque fazer aquilo que agrada a Deus. Seja hoje melhor do que você foi ontem. Cresça 1% no dia de hoje, 1% todos os dias. Esse é o nosso lema aqui, 1% todos os dias. E eu tenho certeza que você vai ter um crescimento exponencial na sua vida. Beleza? Ó, eu fico por aqui. Amanhã a gente volta aqui para falar sobre o capítulo 2, trazendo mais informações, falando de processo de crescimento e desenvolvimento dentro de Provérbios, o livro da sabedoria. Nós vamos crescer 1% todos os dias no livro de Provérbios. Você vai ser mais sábio, você vai alcançar os seus objetivos, você vai ser uma pessoa melhor, eu tenho certeza. Você vai crescer, você vai para o próximo nível, você vai para a próxima fase. Pessoas do passado, infelizmente ou felizmente, não vão fazer parte da sua vida mais, né? Pessoas que estão, infelizmente, na sua vida ainda, não vão mais fazer parte da sua vida, porque você vai alcançar o próximo nível, você vai alcançar uma próxima fase, você vai crescer tanto, que as pessoas do seu passado vão olhar para você e vão falar assim, eu não te entendo. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que você está fazendo, mas eu olho para você e eu vejo alguma coisa diferente. E aí você vai entender que você está no caminho certo. Você vai entender que você está no caminho certo, mas para de ficar carregando as pessoas e bora para cima. Bora fazer uma semana excepcional, porque grandes coisas estão por vir sobre a sua vida, grandes
notícias boas vão acontecer para você. Coisas boas vão acontecer, mas coisas ruins vão acontecer também. Mas você vai ter sabedoria para lidar, para resolver esses problemas e para você crescer. E você não vai se importar com as coisas ruins que vão vir, porque isso vai ser uma oportunidade de crescimento. Mas você vai celebrar as coisas boas que vão acontecer para você ainda essa semana. Eu creio e eu te abençoo em nome de Jesus. Fique na paz e vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua segunda-feira. Eu fico por aqui. Tchau, tchau. Deus abençoe.